Então eu queria chamar agora a Sherlyn e o Douglas para a apresentação do projeto. A Sherlyn Borges é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2020, mestre em 2023 e doutoranda em Planejamento Urbano e Regional pela mesma instituição. Teve a dissertação defendida com o título Evidências de Racismo Institucional em um Bairro Negro, o caso do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre. Atualmente atua profissionalmente como pesquisadora em uma instituição na área do planejamento urbano, com ênfase em questões sociais, raciais, na luta por moradia, através da assistência técnica. Assim, faz parte do conselho do coletivo Arquitetura Mãos, Terra Território. É membro fundadora do Laboratório de Pesquisa Encruzilhada, que discute a temática da raça, cidade, e é conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo local. Também é arquiteta militante, atuando no movimento na União Nacional por Moradia Popular do Rio Grande do Sul. Tem interesse nas áreas de planejamento urbano, raça, plano diretor, participativo, planejamento territorial, interseccionalidades, lideranças comunitárias negras, ocupações, direito à cidade e direito à terra. E queria chamar também o Douglas Martini, anticapitalista, militante pelo direito à moradia, arquiteto popular, mestre e doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participou do escritório Modelo Urbano Volkner entre 2017 e 2020 e há alguns anos vem atuando em comunidades e ocupações de Porto Alegre com assessoria técnica de habitação, de interesse social, com o coletivo Mãos Arquitetura. Pode fazer. Vamos ficar em pé também. Acho que é melhor, né? Acho que é melhor. Bota aí. Alô? Todo mundo ouvindo, gente? Então tá. Boa tarde, pessoal. Gente, foi bem difícil assim preparar a apresentação. A gente teve uma semana corrida, eu e a Sherlyn, e ao mesmo tempo também um evento, eu sinto assim que é o evento que foi feito para nós, assim, né? O lugar que a nossa vida está metida hoje em dia, assim, né? Atuando em ocupações nesses anos, e ao mesmo tempo também essa dificuldade que é a gente falar, né, sobre algo que a gente está vivendo tão intensamente, né? Às vezes é melhor se afastar para perceber algumas coisas, então a gente tentou elaborar algumas situações, projetos, processos que a gente tem passado, então, para trazer aqui para vocês, principalmente relacionados à ocupação ali, periferia do centro. Eu acho que como a Carla falou antes também, ela ontem viu as outras apresentações, a gente também viu, e a gente resolveu trazer um outro lado, né? Um pouco também da atuação, de como quer ser o arquiteto militante, né? A gente construiu, assim, hoje, antes da apresentação, aqui às 14h, 2 linhas do tempo nossa e onde elas se encontram, né? A gente vai passar rapidinho nisso, onde elas se encontram aí em 2023, que a gente se conhece e começa a construir e se somar nesse coletivo todo aí de luta. Pode passar agora. Eu acho que ao mesmo tempo tem essa linha do tempo e tem pontos também que nos conectam, né? A crítica à atuação da arquitetura, depois que a gente vai falar um pouquinho também, é a atuação política, né? Que eu acho que tudo isso se entrelaça e a gente vai contando aqui um pouquinho. Então, eu sou Douglas, eu sou uma pessoa que veio de uma família pobre, do interior do Rio Grande do Sul, de Triunfo, né? Minha mãe é empregada doméstica até hoje, o meu pai ele trabalha como corte de acácia, de eucalipto, né? E, então eu pude acessar a universidade através do ProUni primeiro, fazendo jornalismo na Unicinos. Depois, então, tive uma fase ali meio desiludido com a comunicação e consegui entrar na URGS através das cotas também como aluno de escola pública, né? Fui muito influenciado pelos protestos de junho de 2013, né? Sinto que ali foi onde eu assim, comecei a me politizar mais, né? Enquanto um cidadão. Depois participei do diretório acadêmico aqui na Faculdade de Arquitetura.
Entrei no mestrado, mais na temática ambiental. Depois entrei no MAUS junto com o doutorado, que a gente vai contextualizar depois. E agora estou no doutorado aqui, estudando mutirões, principalmente, né? Pode passar aí. Eu sou a Sherlyn, também sou fruto das ações afirmativas aqui na Faculdade de Arquitetura da URGS. Eu entrei em 2013, no início da ação afirmativa, então eu sempre conto que a minha história de vida tem a ver com isso. Eu agora também entrei em doutorado também com as ações afirmativas. Eu fiz estágios de planejamento urbano na SMURB, e daí depois eu entrei no mestrado na linha de planejamento urbano e regional. Atualmente eu sou conselheira do CAL e atuo na comissão de políticas afirmativas, então está muito forte ainda na minha vida. E agora também estou fazendo doutorado na linha de cidade, cultura e política. Estou atuando, minha pesquisa tem a ver também com tudo isso. Eu trabalho com mulheres negras em ocupações. A gente trouxe um pouco o início, assim, dos primeiros trabalhos nossos, né, de prática de pensamento relacionado à arquitetura, no sentido de assistência técnica popular, né. Eu tive uma entrada através de um convite que a Cláudia Faber fez, a Claudinha está ali, quando a gente estava no EMAD, no escritório modelo, né, tinha essa demanda da Vila DIC, né, que estava passando por um processo de violação de direitos, de remoções, lá da ampliação do aeroporto Salgado Filho. Na época a gente reuniu um grupo ali de alunos e foi lá assim, tentar dar um apoio, né? E foi assim, nesse momento onde eu me inseri de fato, né, nessa temática da luta por moradia. E eu estava lembrando agora que a minha primeira experiência assim, em comunidade da periferia foi através do professor Fuão, né, lá na Vila Tronco, onde a gente fez o trabalho lá com a Baixinha, o pessoal lá do Centro de Integração, né, em 2013 também. Então é importante o Fuão e o professor que nos traz assim, né, com essa temática. Não, e a minha atuação começa mais com uma questão política, né? Dentro da arquitetura, lá em 2013, nós tínhamos poucos alunos negros dentro da universidade, dentro da arquitetura. Então, nesse encontro de poucos alunos negros, a gente cria o coletivo ANDA, que ainda está resistindo, né? Que são alunos da arquitetura e tanto do design, e desde então a gente fez algumas manifestações, alguns atos. Em 2016 a gente estava aqui na ocupação, fazendo formação com a Caio Santos, com a Horácio. Nós fizemos também uma série de cartazes e distribuímos aqui criticando a questão de não ter professores negros, alunos negros, enfim. Agora está um pouco, acho que está um pouco morno, assim, mas ainda está existindo o coletivo ANDA. E acho que foi também o início de me entender o que eu queria ser dentro da faculdade de arquitetura, quem eu queria ser, que profissional que eu queria ser, né? E aí, gente, uma coisa que a gente trouxe, que teve tanto lá nessa fase, né, quando estava com o debate entre alunos muito efervescente, né, na época da ocupação aqui da faculdade. Tinha alguém aqui que estava na ocupação na época? Você estava? Então, né, a gente naquela época começou a retomar uma cultura de arquitetos que ficam, né, questionando todas as práticas de arquitetura, né. A gente construiu meio que uma universidade meio livre aqui dentro, assim. Então a gente dormia no prédio, fazia debate de manhã, de tarde, fazia mutirão, dividia setor de comida, limpeza, né. Foi um momento assim singular assim para mim. E teve um acúmulo nisso assim que até hoje no MAUS a gente debate também, né, que é dessas práticas, de ficar pensando na nossa prática de atuação enquanto arquiteto progressista de esquerda, né? E com isso acumulando umas críticas também. A gente tem então uma prática mais tecnocrata, né? Institucional, que ainda acredita na reforma das instituições, né? Acredita na legislação, tudo mais. Essa prática mais missionária, ou às vezes também revolucionária, no sentido de que pode cair no sectarismo, né? De acreditar que não tem outro caminho. Essa prática artística, mais assim, pós-moderna, às vezes, né? E acaba sendo também meio fragmentária. Isso tudo aqui, ele partiu naquela época num texto do grupo Morar de Outras Maneiras, da Silk, do pessoal lá da UFMG. E a gente vem assim, acumulando e pensando sobre isso até hoje, né? E pensando também que, na verdade, não são assim identidades, né, fixas, né, que a gente pode tirar partido das virtudes de cada uma dessas práticas, conforme as situações que a gente está vivendo no campo, né, na periferia do território demandam. Então a gente pode, em alguns momentos, tirar partido de uma prática mais tecnocrática, quando necessário, né,
A atuação revolucionária é sempre necessária, né, no sentido de fazer a crítica ao capital mesmo, né, ao capitalismo, e a prática artística pode ser boa também para iniciar processos, para lançar ideias e começar coisas. Só... Não, só para falar que daí o artigo que a gente está falando é arquiteto da favela, né? E daí no ANS a gente discute bastante ele porque, como a gente atua diretamente com as comunidades, a gente tem que sempre ficar pensando como que a gente vai... Como que a gente está atuando, como que a gente escuta a comunidade, como que, né, a gente está todo no dia a dia ali no diálogo, né, com os moradores. Então é sempre bom a gente retomar essa leitura e, tipo... retomando sempre essa leitura para pensar também qual que é o nosso papel ali, né, junto com os moradores. E que arquitetura é essa que a gente está fazendo. E aí eu tive uma introdução à temática das ocupações aqui dentro da universidade mesmo, né? Eu participei de 3 projetos de extensão diferentes, né? Um foi de reforma da ocupação, uma ocupação LGBT ali na Cidade Baixa, que resiste até hoje, se chama Caliça, né? E depois também teve um processo de assessoria técnica aí com a Joyce, que vai apresentar amanhã também, no Centro Indígena Afro do Rio Grande do Sul, na Cidade Baixa também, onde a gente estava com algumas mutirões de reforma ali, resultando na loja. Depois também segui com o processo contínuo até hoje, né, de assessoria técnica da ocupação Casa Cultural Jiboia, que também é um espaço LGBT ali na Cidade Baixa, né. Nesses 2 aí, eu sigo atuando até hoje, né, continuamente. Pode passar? O meu processo até chegar na moradia foi um pouco diferente, né? Eu começo, então, direito à terra. Eu trabalhei por anos com os quilombos urbanos aqui de Porto Alegre. Eu esqueci de falar, acho que antes, que eu faço parte do NEGA, né? Que é um grupo de extensão aqui da URGS que trabalha com os quilombos urbanos. Então, a gente fez, aqui eu coloquei só os quilombos que eu mais trabalhei, né? Que eu mais atuei. O Quilombo dos Alpes, o Quilombo Mocambo e o Quilombo Lemos, né? E o Quilombo já foi mais um projeto, assim, temporário que a gente fez com um grupo que tem lá na Bom Jesus, que é com jovens, adolescentes, que a gente trabalhou com cartografia, entendendo, né, como que é o bairro para eles, entendendo que a Bom Jesus é um bairro negro também, né, e eles nos dizendo o que é território, né, eles falam que território é poder. Foi uma experiência muito legal. Mas nisso, né, daí a gente chega nisso. A gente conversou hoje de tarde, assim, talvez o que nos uniu, assim, desde o início, né, e trazendo para a luta por moradia, é entendendo, sim, a cosmopolítica na arquitetura em si, né, como a gente se coloca em campo, né, pensando, então, tentando, né, na maioria das situações, essa igualdade, né, entre arquiteto, moradoras, moradores, entre arquiteto e pedreiro, né, todo esse debate aí, que o Felipe também entrou um pouco ontem, né, pensando então a arquitetura enquanto uma prática onde a gente vai se tornando, né, fazendo, e uma produção de conhecimento então em meio, né, alguma prática. Esse debate todo aí é de uma filósofa e militante belga, que é a Isabelle Stangers, e que a gente tem compartilhado bastante, sim, eu e a Shirley, nas nossas pesquisas de doutorado, né? E também pensando assim em outras práticas de arquitetura, né? Principalmente a partir dessas influências que a gente veio carregando, né? De perspectivas anticoloniais, pensamento do Fanon, da Lélia Gonzalez, né? Entre outras e outros aí. Exato. Acho que esse ponto que a gente se encontra, né, com a política, é o momento que a gente entende que a prática de arquitetura é os saberes, na verdade, tanto o nosso como arquitetos, quanto os saberes das pessoas com quem a gente trabalha. Eu ali, enquanto trabalhando com os quilombos, entendendo a história de resistência, né, dos territórios ao longo, né, dos ancestrais, enfim, ali também das ocupações. Então, é entendendo isso, né, que a arquitetura é essa e a prática, né, numa perspectiva anticolonial, contra-colonial. Depois, então, né, desse momento ali do trabalho com a extensão, a gente começou a se articular
com o Ezequiel, né, numa articulação ali nas comunidades que estavam para ser removidas ali na alça nova da ponte do Guaíba ali, né, na Vila Cobal, Vila Areia, Tio Zeca e Vila Voluntários. Foi um projeto também muito com a participação do Grupo Ocupas, da psicologia, né, e de assessoria técnica também, de pesquisa e de mobilização política e comunitária. Pode passar. Nesse processo todo, então, de escuta, de saberes, eu participei, então, do plano de bairro Onde a Vida, né, que também foi que, pensando que a cidade, a construção dela, o planejamento urbano, ele é racista, e em 2023 eu criei o Laboratório Encruzilhada junto com mais 2 amigas aqui no Procur, mas é um laboratório totalmente autônomo, que a gente discute cidade e raça, né, com todas as leituras ali, que também o Douglas trouxe, Lélia, né, Cida Bento, enfim, trazendo tudo isso para o debate da cidade. E isso tudo chegou, então... Essa conjuntura que a gente vive hoje, né, mergulhado cotidianamente. Eu fui convidado pela Cláudia, era até no evento do IAB, eu acho, para participar de um projeto aí que estava acontecendo em Porto Alegre, né. Eu estava assim, com a pandemia, eu estava bem isolado, estava me sentindo meio sozinho, sem muita atuação. Peguei até um emprego lá no Iguatemi para fazer um evento, uma coisa. E aí encontrei a Cláudia e ela falou, não, vamos militar, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente fez uma conversa e comecei a participar da Ação Mulheres, que é um projeto que veio assim, né, através da Rede Bibliosul, que é uma rede de movimentos sociais, né, que pauta principalmente a questão da dívida pública e que estava sendo executado parcialmente assim, pelo Emancipa Comunidades, que é um movimento social, né, e pelo Mãos Arquitetura, que foi o momento que eu vou entrando no Mãos, né. E esse projeto acontecia então em 3 ocupações de Porto Alegre, né, na época. Começou em 2022, eu entrei na equipe em 2023 e a gente segue até hoje assim, né, nesse embolamento com essas comunidades, prestando uma assessoria continuada. Eu também fiz parte, acho que foi o nosso encontro, né, profissionalmente também, né, trabalhamos juntos, nós somos mulheres, né, nas 3 ocupações aqui em Porto Alegre, e foi, eu acho que fortaleceu também o início disso tudo aqui, né. Isso, na época então o Ezequiel estava começando a articular assim, né, a vinda da União para cá, e aí eu já estava com contato com ele, eu trabalho com ele no CRIA, a Cláudia conhecia ele também há um tempo, e a gente reuniu, então vamos pegar então, esse processo que já tem sido feito aí da Ação Mulheres, né, esse acúmulo de trabalhos nas comunidades da periferia, e vamos fortalecer isso, né, e começar a fazer essa aliança mesmo, né, entre esses vários trabalhos aí, e vamos percebendo onde dá, né, com o objetivo de fazer a luta aí popular. E o que chegou daí, né, faz enchentes de setembro, foi em setembro, né, de 2023, a gente começou a sentir muita pressão do pessoal das comunidades, né, atingidas principalmente, no Sarandi, na Zona Norte, ali na região, e também famílias da Restinga, né, para fazer uma luta política, né, para fazer uma ocupação. E a gente teve um processo aí de uns 3, 4 meses, reunindo o povo, fazendo pesquisa de possibilidades de imóvel. Eu estou sendo bem transparente com vocês, porque eu acho que é um espaço para isso também, né? E para desmistificar, assim, né? Fazendo pesquisa, indo visitar imóveis, indo visitar, assim, a situação, para entender se tinha gente dentro, se já estava morando morador de rua dentro, qual era a situação, facilidade, dificuldade para abrir território em torno, né? Entendendo como era o bairro, como era a rua. E chegou então o momento quando a gente decidiu fazer essa luta aí, que é da ocupação ali do centro. Eu acho só, não sei se ficou claro que a União, na verdade, é um movimento novo aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem 2 anos, se não me engano, e daí então a ocupação periferia do centro nasce então a partir de todos esses projetos, né? Ação de Mulheres por Recuperação da Dívida Pública, também com diversas alianças que o movimento fez, né? Inclusive Encruzilhada. Tá. Acho que isso está bem. A gente tá bem. E aí a nossa atuação enquanto arquitetos, né, nesse processo todo aí, foi muito além da arquitetura, né, Sérgio? A gente, então, no momento que entramos no prédio, né, com as famílias,
A gente tem trabalhado constantemente na organização dos mutirões de melhoria habitacional, né, no projeto de reforma em paralelo, né, projeto de reforma futura, né, do retrofit da ocupação, que a gente vai mostrar rapidinho assim. A gente particularmente não trabalhou muito no projeto de reforma, eu e a Shirley, né, porque a gente conta com uma equipe grande aí, né, não existe trabalho na ocupação e na luta por moradia sem a Aline, companheira do Mãos, o Érico, o Babu, que vai estar aqui amanhã também, né, um aliado nosso lá, o Igor, que vocês conhecem, Jamile, a Manu maravilhosa, Murilo, a Mari, que é estagiária aqui da URGS também, e a Júlia Fraga, que entrou por Mãos há pouco tempo. Que também é daqui da URGS, né? A Júlia. E também, como o Doug falou, né, a gente está envolvido em tudo. A gente entende que a nossa atuação vai para além do técnico como arquiteto, né? A gente também está como político ali dentro, né? Uma atuação política. E também a gente tem outros projetos, né? Como a Cozinha da União, né? Que eles têm em vários territórios aqui em Porto Alegre. E a Garagem da Cidade, que é esse ponto de cultura que a gente tem construído e que a gente também está tendo várias alianças para que seja, de fato, um espaço muito legal que a gente está trabalhando. E outro ponto é a comunicação alternativa. A gente tem feito um trabalho bem grande também no Instagram e com os zines. A gente já tem, acho que, umas 4 edições, 5 edições da Zine, que ela veio com o intuito da gente também chegar para o povo da periferia. A gente faz panfletagem na parada de ônibus, em vários lugares lá perto do camelódromo. Formação política também, que a gente está bem forte nessa parte lá da ocupação. Eu tenho conversado, fazendo diálogo com pessoas que falam sobre racismo, sobre machismo, né, sobre o que é assédio, as formas de assédio, né, a questão da mobilização também, né, mobilização política. Eu acho que isso é importante, complexo para a gente falar também, né, porque pode parecer desorganização, né, mas na verdade eu acho um dilema que eu e a Shirley, principalmente, a gente enfrentou, que é ser arquiteto, né, com essa atribuição técnica, e tomar a decisão de cruzar a porta da política, né? De ocupar espaço de coordenação, de direção, de entrar para disputa com moradores às vezes, né? De comprar boas brigas, necessárias brigas, e não se restringir só à atuação técnica, né? Que também eu acho que é uma tarefa necessária, importante, e é importante também às vezes ter arquiteto que só vai fazer o seu trabalho ali, né, que o movimento precisa e pede, vai lá e faz o trabalho sentado no escritório. E a gente tem trilhado aí um outro caminho, né, não sabe muito bem onde vai dar, mas está aproveitando a caminhada aí. Pode passar, assim. Tem um projeto de extensão aqui na URGS também, o professor Eber, né, que ele é um projeto relacionado ao ponto de cultura ali. Pode passar. Gente, aqui a gente trouxe só rapidinho, tá? Para mostrar duas alternativas, assim, que se tem trabalhado, de cenários da reforma, né? De adaptação do prédio, né? Um deles, eu não estou conseguindo ler. Um deles, então, seria um cenário de teriam 7 unidades habitacionais de 2 dormitórios, né? São em vermelho. É tudo caminhando? Eu não consigo voltar agora. Vai voltando para trás. Para trás de novo. Para trás. Isso. Aqui em vermelho. 2 kitnets ali em amarelo e um apartamento de um dormitório, né? Esse cenário, então, lá no prédio do edifício protetora, daí comportaria, né, 126 unidades habitacionais, é bastante povo, né, para organizar. E o outro cenário, então, a gente tem, então, 2 unidades de 2 dormitórios, que esse aqui é o que as famílias meio que não curtiram muito, né, de início, porque ficavam com muito kitnets aí em amarelo, né? 7 kitnets, 2 unidades de 2 dormitórios e 3 unidades de apartamento de um dormitório, aqui em azul, aqui embaixo. A gente está, então, nesse processo, assim, a gente passou essa parte de projeto participativo, né, e está esperando o governo federal, né, pressionando o governo federal pela cedência do prédio, e está difícil, né? O governo Lula está, principalmente com a concessão desses prédios aí
Está um processo difícil, a Secretaria do Patrimônio da União não tem dado retorno, né, para os movimentos sociais, e a gente está nessa luta aí pela concessão do prédio para poder virar uma reforma, né, habitacional. Aqui então, como está no nosso projeto de comunicação, esse daqui a gente tem feito o perfil de cada morador da ocupação, que tem sido um projeto bem legal, que a gente apresenta quem é que está morando na ocupação, né? Quem são essas pessoas que moram na ocupação, para quebrar então esses estigmas que tem de quem mora, né, em ocupações. E daí, esse daqui também é a nossa zine, isso aqui a gente trouxe, né, a edição número 3, que é bem legal, que a gente trouxe sobre a questão do racismo ambiental, né? E, enfim, nossas zines, ela sempre vem, né, com uma crítica política, né, questão de moradia, racismo ambiental, né, sobre o governo Melo, Leite, enfim, a gente traz vários debates, né, a zine para dentro do museu. Aqui, então, a gente começa a trazer uma série de fotos, né, ao longo desses nossos processos. Aqui do Quilombo do Mocambo, que a gente trouxe uma arquiteta lá de Salvador para conversar um pouco sobre o projeto do Quilombo. Aqui o Quilombo Lemos, em 2023 também, a gente fazendo um relatório antropológico, acho que eu era a única arquiteta da equipe. Aqui o projeto com o Quilombonja também, fazendo a cartografia. Aqui no plano de bairro, lá na Bonja também, em 2023. Aqui são fotos de mutirões, nas ocupações que eu falei antes, né, de troca do telhado das duas ocupações ali da Cidade Baixa. Pode passar. Um evento de inauguração da loja do CRIA, lá do Centro Indígena Afro. Aqui reuniões que a gente tinha semanais lá nas comunidades do quarto distrito. A primeira atividade da União por Moradia do Rio Grande do Sul, que foi em abril de 2023, né, lá no quarto distrito também. Aqui uma cartografia que eu e a Shelly estava junto já, lá na ocupação Nossa Senhora da Conceição, na Bitinga. Uma assembleia lá na Vida Nova, na Restinga também. Aqui a gente trouxe fotos só do espaço do escritório novo, né, como ficou na véspera da ocupação. Não tinha espaço para trabalhar, né? Uma foto também de um primeiro dia na ocupação, ali uma primeira conversa que a gente teve com os moradores, foto do prédio aí na entrada, alguns espaços aí organizados. A primeira reunião com a SPU também, né, em 2023. Uma foto de milhares de mutirões que a gente já fez. Também essa foto aqui da enchente, né, de maio de 2024. Aqui é legal de verem a nossa garagem. Depois de muitos mutirões, ela está assim muito bela. A inauguração lá da garagem, ponto de cultura, mais fotos de mutirão, o projeto da cozinha, a atividade com as famílias ali do prédio, né? Essa atividade foi para apresentar o projeto, né, da reforma, de discutir, né, para ver o que eles tinham de interesse, né, enfim. E a gente fez também uma dinâmica de fazer uma planta no chão aqui, que foi bem legal para os moradores verem como que ficariam os apartamentos. E essa aqui, como a Carla falou também, né, quem é que está nos movimentos são as mulheres. Então é uma mulherada incrível que está lá, né, na frente do movimento e também como técnicos, enfim. E aí, por fim, a gente só trouxe questões da tempo ainda, rapidinho? Bem rapidinho, então. Reflexões para a gente debater, assim, né, depois, vocês também trazerem perguntas. A gente tem pensado, então, que hoje os movimentos e as comunidades, né, eles não estão mais pensando a partir de uma lógica de governo, né, sobre as demandas de governo, como parte também como o governo opera, as instituições operam, mas vindo já com uma crítica forte à atuação do arquiteto, né, a partir do habitar mesmo, do cotidiano, né. Então é aquela história que a gente tem escutado, né, até o governo federal aderiu a isso, periferia não é carência, é potência, né. Então hoje em dia não tem como a gente atuar, né, com arquitetura de ocupação, arquitetura de comunidade, sem a gente estar realmente entregue, atento, né, às potências, as aptidões, as forças que estão ali no território.
Uma ideia também, eu escutei muito na minha vida, né, que primeiro tem que aprender a construir para depois desconstruir. Fui entendendo que, na verdade, é mais ou menos assim, né, tem muita coisa que a gente tem que destruir mesmo, né, desformar muita coisa que essa universidade forma. Essa universidade, ela embranquece a gente, ela embrutece a gente, ela higieniza a gente, né. O Flow sempre é um aliado nesse debate aí. E... E também pensar isso sim que a gente trazia lá na época do EMAV, né? Não é dar o peixe, nem ensinar a pescar, mas aprender a pescar junto. Hoje também a gente começa a pensar que é sobre habitar o mesmo barco, né? Que esse povo aí, nesse tempo que a gente vive. E uma frase final só que a gente trouxe, que é, então não tem como lutar contra a Gaia, lutar contra as mudanças climáticas, contra tudo que a gente tem enfrentado, não tem sentido, né? Trata-se então da gente, enquanto arquiteto, compor com isso tudo, né? E compor com o capitalismo também não tem sentido, trata-se sobre todo dia, então lutar contra o domínio dele. É isso.